questão da Groenlândia, que a gente pode até aprofundar, eu acho de todas as questões aqui, de todos esses assuntos, o mais interessante eu acho da Groenlândia, porque envolve muitas questões de geopolítica. Deixa eu então colocar aqui, ó, vamos fazer o ponto a ponto, vamos começar pela Groenlândia. Tá? Vou pedir para colocar no mapa ali, a gente está com o mapa aberto aqui, no tablet, para a gente poder falar e visualizar, tá? Esse aqui está o mapa, e aí, bom, temos aqui Canadá, Estados Unidos, a Groenlândia está aqui em cima, né? Que é um grande território de gelo, vamos dizer assim. Chega a aparecer branco aqui no mapa, né? Então, por que o interesse dos Estados Unidos aqui neste território que tem uma população pequena? São 60 milhões de habitantes. Mil. Que a gente vai falar... A gente vai falar em habitantes, a gente já pensa... Não enche, olha, enche o estádio, o Beira-Rio, a arena, assim, da população, e tem um território considerável, né? Quase do tamanho da Argentina. Enfim, vamos explicar então, porque se fala muito também da riqueza de minérios, né? Exatamente. Que podem ter ali, mas enfim, vamos lá, Groenlândia. A Groenlândia ela envolve uma série de aspectos. Entra numa questão que o Fabrício ele trouxe isso na primeira... E até, desculpa, professor, ele falou até em comprar o território da Groenlândia. Isso, e daí que é onde eu ia chegar, essa bala. Porque, na verdade, isso não é de agora. Não. Se a gente pega em 1867, quando no presidente Andrew Johnson, a gente teve a compra do Alasca, foi pensada a compra da Groenlândia lá também. O Alasca que foi comprado, hoje em dia faz parte dos Estados Unidos. A Groenlândia ela já era vislumbrada desde aquele momento. Então a gente tem essa questão inicial, a gente tem um segundo momento de quando os Estados Unidos olhou para a Groenlândia, que foi no momento pós-Segunda Guerra Mundial. Truman viu ali, imaginou uma compra da Groenlândia, inclusive teve uma proposta formal de 100 milhões de dólares na época em relação o reino da Dinamarca, né? Na verdade, a Groenlândia ela faz parte do reino da Dinamarca, que é composto pela Dinamarca, pela Groenlândia e pelas Ilhas Faroe, que é perto ali da Islândia. Então, essa seria uma espécie de terceira vez em que isso vem na pauta dos Estados Unidos, a pauta da presidência dos Estados Unidos e sinaliza alguma coisa globalmente. Enfim, mas por que agora isso é interessante? Em primeiro lugar, a Groenlândia ela está no Atlântico Norte. E a gente fala muito agora, principalmente com a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente fala muito de OTAN. O que é a OTAN? A Organização do Tratado Atlântico Norte. Então, a Groenlândia ela é uma espécie de entreposto geográfico entre a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, e entre a Europa. Se a gente pega a capital da Groenlândia, que é Nuuk, está mais próxima de Nova York do que de Copenhague, que é a capital da Dinamarca. Então, olha que interessante. Ela fica mais ao sul ali? Isso. Vamos ver, botar no mapa aqui de novo, gente, ó, para poder visualizar aqui. Temos o território da Groenlândia ali. Se puder botar no telão, Luigi, para a gente poder mostrar aqui diretamente. Aí o professor, ali. Chega aqui, ó, mostra aqui para a gente onde é que está a capital da Groenlândia e a proximidade ali com Nova York, por exemplo. Eu estou me sentindo um pouco coisa do tempo, assim, né? Vou mostrar aqui, temos nuvens. Aqui. Isso, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, é interessante a gente esclarecer que a Groenlândia ela não é exatamente isso, porque a gente tem uma questão de desfiguração cartográfica, né? A gente está acostumado a ver o mapa dessa forma, mas a gente... Sim, ela fica com uma formatação um pouco diferente. Isso, um pouco diferente, mas sim, está mais ao sul, nessa região, a capital da Groenlândia. E nesse sentido, a gente vê aqui, na verdade, o próprio território em si como um todo, né? As Ilhas Faroe, que eu falei anteriormente, estão aqui, a Dinamarca está aqui, ó. Eu vou puxar aqui o mapa. A Dinamarca está aqui, que é um imbróglio diplomático agora com a Dinamarca. Então, a Dinamarca, as Ilhas Faroe estão por aqui e a Groenlândia. Então, a gente vê que ela funciona como essa espécie de entreposto exatamente do Atlântico Norte, que é essa zona central, é a zona que dá a razão de ser da própria OTAN. Aqui vai estar Nova York, né? Aqui está Nova York, nessa região. E o 51º estado. O 51º está mais próximo. Depois a gente vai chegar no Canadá de novo ali. Mas, enfim, então, conclua aí, professor, essa parte. E, a gente tem um aspecto geopolítico fortíssimo. Tem algumas tecnicidades que eu acho que a gente não tem tempo de entrar aqui, mas, novamente, resgatando a fala inicial do Fabrício, a geopolítica dos Estados Unidos, lá desde Alexander Hamilton, ele tem muito uma função marítima. A gente pega lá Alfred Mahan, que era um almirante que imaginava a projeção do país no mundo, era muito uma questão naval. Então, os Estados Unidos eles se veem protegidos do mundo e se veem projetando força para o mundo através dos seus oceanos.
E a Groenlândia, então, ela entra com uma função geopolítica interessante. E a gente pode entrar depois, questões de degelamento e qual que é o papel disso, o mar do Ártico e questões geoeconômicas que também estão ali envolvidas. E tem um detalhe interessante que a Fabiana Schailer lembrou aqui, que a Groenlândia é da OTAN. Isso, porque é da Dinamarca. Que Dinamarca, ou seja, é do mesmo time dos Estados Unidos. Exatamente. Né? E aí os Estados Unidos... Por isso estava até falando em comprar e não conquistar o território. Mais uma vez, essa é a questão que eu acho que causa um pouco de pausa com relação... Não vai, a ideia de invasão armada, né, ela é uma ideia que a gente pensa aqui imediatamente, mas não é isso que vai estar em jogo, certamente, até porque seria um imbróglio de quase impossível solução. Absurdo, sim. Em primeiro lugar, teria que desconstituir totalmente a estrutura da OTAN. Por mais que o Trump tenha o seu ceticismo com relação à OTAN, e ele já expressou isso mais de uma vez, acabar com uma estrutura da OTAN não é algo que acontece da noite para o dia e não é algo que o Trump vai conseguir com tanta facilidade, porque muitos republicanos têm interesse direto na OTAN. Então isso mesmo o Trump, sendo o cara que é dono do Partido Republicano hoje, para todos os efeitos, é o Partido Trump, né, a gente não vai conseguir ver o Trump entrando em linha de conflito direto com a OTAN. Mas seria algo interessante que é quem é que pediu o artigo 5º, né? Exato. Numa questão dessas. O artigo 5º na OTAN, para quem não é da área, a OTAN tem essa disposição que um ataque ou uma hostilidade contra qualquer membro da OTAN é uma hostilidade contra todos os membros da OTAN. Mas o que acontece se um membro da OTAN entra em hostilidade contra outro membro da OTAN? Bom, existe uma disposição dentro do, digamos assim, ordenamento da OTAN sobre isso. Mas a pergunta é, e se esse membro é os Estados Unidos? Porque se pensa isso, sei lá, para caso a gente tenha um problema na Turquia, né? Mas como é que a gente faz, como é que se age numa situação dessa quando os Estados Unidos atuando de forma hostil contra não um, mas 2 membros da OTAN, no caso a Dinamarca e o Canadá, né? Exatamente, e é interessante uma outra organização legal pensar o Conselho do Ártico, né, que é uma outra organização que é composta por 8 países e entre eles também Estados Unidos, Canadá e Dinamarca. Mas a grande diferença no caso da OTAN é que a OTAN é um paradigma de segurança, claro, né, que acaba colocando a questão numa perspectiva interessantíssima. Isso. Né? Bom, como é que se resolve isso? Porque mesmo essa negociação nominalmente, tecnicamente, ela teria que passar pelos trâmites da OTAN. Digamos que seja sério, que seja um pedido de compra sério. Ele vai ter que passar por isso porque é uma questão de segurança dentro do âmbito de segurança oceânica que a OTAN coloca como seu paradigma de segurança regional. Tá, mas e essa questão, por exemplo, até tá aqui dá o teu nome aqui depois, o reclamador, tá aqui. Sugar petróleo e bens minerais. Eu tinha anotado até outros pontos aqui. Ouro, urânio, diamante, gás e minérios raros que servem para fazer baterias recarregáveis. Lítio, gente. Interesse nisso? Sim, mesmo? Então esse é o ponto que para mim entra na jogada, porque que o Elon Musk, por exemplo, está se fazendo tão presente nesse debate, seja com o Canadá, seja com a Groenlândia, nos 2 casos, porque são 2 países ricos em lítio. A Groenlândia não é um país, claro, mas são 2 territórios ricos em lítio. Né? Então a Groenlândia é riquíssima em lítio. A exploração do lítio é central estrategicamente para o modelo de negócios do Musk. Inclusive, na última vez que nós... Não na última, mas na penúltima vez que nós estivemos aqui discutindo a questão do Trump, uma das coisas que a gente colocou, e também com a questão do próprio Milei, é a eleição do Trump muda o paradigma da relação com a Argentina também, pelo mesmo motivo. A Argentina é riquíssima em lítio. Então, a Groenlândia interessa pro Musk, especificamente, pela questão do lítio e por uma outra questão que talvez para o pessoal que está nos assistindo seja um pouco surreal, mas que esse pessoal que é multibilionário acredita piamente que eles precisam ter opções para o caso do colapso climático. E daí o território da Groenlândia é um território onde muitos bilionários acreditam na construção de resorts, né, que são resorts que seriam isolados do colapso climático. Isso também tem entrado muito na discussão. A Berenice Sofig diz o seguinte, tem também a questão climática na Groenlândia. Os Estados Unidos sabe que vai precisar de mais espaço. Seria isso? Nesse sentido. E o aspecto também de que o derretimento de partes da Groenlândia coloca como mais fácil explorar alguns materiais ali presentes também, né? Então entra no jogo como um todo. Então por isso que eu falei que eu acho que essa questão da Groenlândia ela é muito interessante, porque ela tem questão geopolítica, que falávamos antes, e a questão geoeconômica agora conversada, né?
E, novamente, a questão securitária de fundo que coloca, inclusive, o argumento do Trump, que entra, inclusive, em relação ao Canadá, que entra, inclusive, em relação ao México, que entra em relação à Groenlândia, falar, nós somos a polícia do mundo. E a Groenlândia, nós estarmos na Groenlândia, é importante sinalizar que os Estados Unidos têm base militar na Groenlândia, nós estarmos ali, termos o domínio daquele lugar, é uma forma de estarmos protegendo o mundo, né? Então, esse discurso ele é muito forte. Agora com o governo Trump, ainda que tem aquelas questões, o Trump olhar muito para os Estados Unidos, mas essas duas áreas elas andam correlatas. Porque tem um segundo aspecto, a gente estava falando de degelamento e etc. Mares que antigamente não eram navegáveis, que são os mares do Ártico, agora passam a ser navegáveis. E isso começa a facilitar comércio entre Rússia, o norte da Europa e passar ali por Canadá. Então, assim, a gente tem rotas marítimas sendo constituídas que anteriormente não eram imaginadas. E a projeção de cenários em relação a isso é imaginar que serão cada vez mais utilizados. Então, novamente, esse papel de entreposto ali na Dinamarca. Mas é um parênteses, Sabala, Pontin, que é interessante a gente pensar. É vislumbrada na Dinamarca, isso é uma questão histórica, e atualmente, a partir de 2008, isso tomou muito impulso, a questão da autonomia e a questão de até de uma independência da Groenlândia em relação à própria Dinamarca, né? Isso é algo vislumbrado ali em 2008, teve uma lei da autonomia ampliada, na qual houve um plebiscito e a população da Groenlândia, né? Os 60 mil, não 60 milhões, aproximadamente 60 mil, votaram, 75% votaram a favor. Então, de se desvencilhar cada vez mais da própria Dinamarca. O ponto é o quê? Que ainda há uma grande dependência econômica da Dinamarca, que recebeu no ano de 2024, um subsídio de $500 bilhão da Dinamarca. Então, mas se for subsídio por subsídio, os Estados Unidos têm capacidade de dar muito mais do que isso. Né? Vai ser comprada a Dinamarca, e, obviamente, os representantes políticos da Dinamarca falaram, a Dinamarca não está à venda. Temos que ver os próximos capítulos dessa região como uma região importante e que falaremos mais em outros momentos, com certeza.